Queridos, hoje eu tenho o prazer de receber aqui minha amiga, madrinha de casamento, cardiologista e ecocardiografista, tá certo? Isso, doutora exatamente. Vanessa Paganelli, para debatermos aspectos cardiológicos do caso de Chopin. Muito prazer receber aqui no canal Musculopatologia. E, na verdade, assim, o que eu queria discutir é o seguinte, que Chopin morreu de tuberculose, isso já é um consenso, né? Mas existem várias formas de morrer. Agora, o que acontece é assim, ultimamente, diria que nas últimas 3 décadas, assim, algumas outras hipóteses diagnósticas foram colocadas em questão por causa, por exemplo, fibrose cística pulmonar ou deficiência de alfa-1 antitrypsina, devido ao fato de que ele manifestou sintomas respiratórios muito mais precoces do que a própria tuberculose. Estenose mitral também, mas pela questão da tosse crônica, né? Mas todas essas hipóteses elas falham muito, porque ele teve um quadro de tuberculose típico, teve moctise, teve linfonodomegalia, etc e tal, emagrecimento, e ele sempre foi muito frágil, né? Só que ultimamente se voltou uma questão que foi a questão cardiológica dele, que foi bastante interessante. Então, o que acontece é o seguinte: Chopin foi submetido a uma autópsia, até porque ele queria que o coração dele tivesse sido retirado do corpo. Os mais poéticos dizem que ele queria voltar para a Polônia, o coração dele ia para lá, tudo. Mas a verdade é que ele morria de medo de ter sido enterrado vivo, né? Exatamente. Pediram para tirar o coração dele. E aí o que acontece? Depois de quase 2 séculos, o pessoal foi dar uma reformatada aí no líquido onde ele estava, que aparentemente era conhaque, né? Porque o pessoal, a fixação celular é com álcool, né? E eles viram algumas coisas interessantes aqui no caso do coração de Chopin. Então, assim, o Chopin teve a autópsia dele foi feita. A autópsia naquela época ele tinha muito mais uma função de descrever as coisas do que efetivamente de fazer a autópsia para dizer do que a pessoa tinha morrido, aquela autópsia forense que a gente chama, né? E aí o que acontece? A incisão, o coração dele está muito grande, então o corte que foi feito lá meio que separou os átrios, pegou ali na corona corda, ali onde é a inserção da pulmonar, levou uma tampa dos átrios, mas ficaram lá. E aí, o que foi visto nessa análise macroscópica do coração, porque ninguém quis tirar o líquido, etc e tal. O que foi visto? Em primeiro lugar, uma hipertrofia muito grande das câmaras direitas, principalmente do VD, né? O átrio direito também, mas principalmente do ventrículo direito. E, além disso, o que foi visto? Sufusões hemorrágicas no que eles chamam de epicárdio e 3 pontos, um deles até bastante grande, de calcificação no pericárdio. Então isso já levantou algumas hipóteses de eventualmente ter tido aí uma pericardite constritiva, alguma coisa assim, principalmente associada a um quadro de falência de VD. Aí eu te pergunto, como cardiologista, faz sentido esse tipo de alteração? Então, Alexandre, obrigada pela oportunidade, é um prazer enorme estar no seu canal, que eu admiro tanto o seu trabalho. Faz sentido sim, porque a calcificação que foi vista ali, né, na verdade de forma assim, observacional, né, porque como você mesmo mencionou, eles não abriram o pericárdio, né, não fizeram análise desse pericárdio, que é o que a gente faz, por exemplo, quando tem alguma dúvida se realmente se trata de uma pericardite ou não, né, de uma pericardite constritiva no paciente, o cirurgião vai lá, tira um pedacinho do pericárdio e ele analisa, né, por uma lâmina e tudo mais, o que está acometendo aquele pericárdio. Não era possível fazer isso, porque aí você ia prejudicar muito ali, né, a conservação do órgão. Então foi uma análise mais observacional, mais macroscópica ali. E em 30% dos casos, a pericardite tuberculosa, com qualquer tipo de pericardite constritiva, na verdade, mas muito mais a tuberculosa, você pode ter essas calcificações, que são calcificações esparsas,
que não fazem uma carapaça de cálcio, não. Ela fica mais espaçada, e o pericárdio bem espesso, assim. Assim, para explicar um pouquinho o que é a pericardite, né? O pericárdio é uma camada externa do coração, que ele está ali para proteger o coração de agressões externas, né? Enfim, de infecção, por exemplo, que pode acontecer ali ao redor do tórax, mas também ele tem a função de limitar a expansão cardíaca na diástole, né? Porque a diástole é aquela fase do ciclo cardíaco onde o coração se enche para poder receber o sangue que vem das veias. Então, o pericárdio tem essa função também. Contém, né? Ele contém exatamente essa expansão. A pericardite é uma inflamação dessa membrana, que é como se fosse um saquinho mesmo ali, que envolve o coração. E esse saquinho, ele tem duas membranas, né? Que é o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. Dentro desses dois saquinhos, digamos assim, a gente tem um líquido pericárdico, que é em pequena quantidade, que evita que essas membranas diminuam o atrito entre elas, para que o coração consiga aí se expandir e contrair sem dificuldade. Então, vírus, radioterapia, cirurgia cardíaca por conta da manipulação, ele também pode fazer pericardite. Várias causas você pode ter de pericardite. Entre elas, bactéria, a micobactéria da tuberculose. E aí, a diferença, por exemplo, de uma pericardite aguda para uma pericardite constritiva é a evolução. A pericardite constritiva é aquela pericardite aguda, que não foi tratada, não foi reconhecida, passaram-se 3 meses, aquele pericárdio foi ficando espessado, faz uma fibrose mesmo. Aí sim ele faz uma carapaça, mas não por cálcio, porque ele fica duro, e aí isso limita a expansão do coração. E aí dá todos esses sintomas, principalmente que você disse, que foi visto no caso de Chopin, de sintomas que a gente chama de coração direito, né? Não existe coração direito e coração esquerdo, mas seria de câmaras direitas. Então o paciente tem menos edema pulmonar, líquido no pulmão, e tem mais turgência jugular, uma tosse contínua, um emagrecimento, porque é uma doença também consumptiva, assim como a tuberculose. Exatamente. E aí também descreveram que o coração de Chopin estava grande, né? Principalmente as custas do VD. Isso, exatamente. É porque assim, todo o sangue ele chega das veias primeiro para as câmaras direitas. Se ela já está ali com essa limitação de distensibilidade, né, elástica, essa inelasticidade, digamos assim, é exatamente ele que sofre primeiro, depois o ventrículo esquerdo que vai sofrer. O médico que o tratou, um dos médicos que eu Courvoisier, era um médico importante na época, que inclusive ele fez a autópsia, que o registro se perdeu, né? Ele falou uma coisa que chamou a atenção, não tem o documento, mas na verdade 2 coisas. Uma, ele teria dito que o pulmão não estava tão ruim assim pela tuberculose, e 2, que o coração sim, o coração estava bastante acometido. E se você for olhar assim, os últimos eventos de Chopin, porque assim, no final da vida ele foi para Londres, piorou demais, voltou para Paris já em um estado muito ruim e faleceu um pouco depois. Mas assim, ele faleceu de insuficiência respiratória clássica. O que ele teve foi a dispneia. Assim, ele não faleceu por causa de vômica ou por causa de uma febre, alguma coisa assim. Então, eu acho que acaba fazendo um certo sentido clínico essa história de eventualmente aí um corpo pulmonar, alguma coisa assim, talvez precipitado por uma pericardite constritiva. Sim. Também a gente tem que lembrar que a tuberculose, ela não necessariamente ela vai atingir o pulmão e outros órgãos. Você pode ter, sim, ele tinha, claro, um quadro clínico de tuberculose pulmonar. Mas para ele ter, por exemplo, tido uma insuficiência respiratória por conta de uma tuberculose pulmonar, né, nesses relatos de avaliação desse pulmão, veriam muita cavitação, o pulmão realmente muito prejudicado, que não foi o caso. Então, parece que foi muito mais uma tuberculose cardíaca do que pulmonar. E isso pode acontecer. E aí sim, assim, na verdade, o paciente também pode manifestar como
dispneia e insuficiência respiratória, e na verdade um tamponamento cardíaco por conta desse líquido pericárdico em grande quantidade, porque a pericardite constritiva também faz esse líquido aumentar muito, você faz um tamponamento cardíaco e o paciente morre de falta de ar. Esse é o quadro clínico. É que também como o coração foi rachado no meio, provavelmente o líquido se perdeu. Se tinha líquido, aí você acabou perdendo, ficou Exatamente. mais a calcificação. Mas aí uma coisa que eu acho sempre interessante é a gente tentar trazer para a medicina de hoje em dia aquilo que poderia ter sido visto naquela época, né? Então, por exemplo, a Alessa faz também não apenas a parte clínica, como a parte de ecocardiografia, né? Mas, desculpa, assim, eu acho fantástica essa história de você tomar uma medida clínica, analisar a questão e analisar a resposta, né? Porque, por exemplo, eu falo assim, o ultrassom, né? O ultrassom simples, convencional, eu até já falei isso, eu acho que é até quase que uma extensão de exame físico, né? Para o cirurgião, né? Mas o eco, ele tem as suas particularidades muito, muito violentas. Aí eu te pergunto, num eco você conseguiria ver uma pericardite assim com uma certa facilidade ou não é tão simples assim? Então, não é tão simples porque a pericardite aguda, que todo mundo começa com a aguda, que se cronifica. Nem sempre o ecocardiograma vai conseguir ver esse pericárdio espessado, porque ele precisa estar muito espessado para que ele seja visível. Mas aí não só, porque assim, tem coisas no ecocardiograma que você bate o olho e você já sabe o que é. Válvula. Você bate o olho e vê que a válvula está doente, que ela está calcificada. A estenose mitral que fala isso, que é uma das possibilidades. Rapidamente. Você bate o olho, não precisa nem fazer análise funcional de Doppler, nada disso. Você bate o olho e você vê que aquela válvula está calcificada. E lembrando que, desculpa, só lembrando que na época já tinha um estetoscópio. Isso. Já poderia ver solto. Com certeza, e assim, sopra muito, né? Válvula mitral sopra muito. Então assim, é uma clínica, né? Uma avaliação de sinais muito rica, né? Mas aí o eco não consegue ver tão bem o espessamento do pericárdio. Mas quando há uma suspeita, então assim, o paciente está passando por radioterapia, hoje, né? Porque a tuberculose hoje, né, assim, por conta de um tratamento já mais eficaz, o controle de número de casos e tudo mais, a gente não tem muito pericardite tuberculosa. Quando eu estava na faculdade, eu vi várias pericardites tuberculosa. Na verdade, as manifestações extrapulmonares de tuberculose ainda é muito prevalente, né? Obviamente, a tuberculose. Sim, não como há 10 anos atrás também já era muito mais, né, do que é hoje. Mas na época de Chopin, os relatos é que 1/3 das pessoas que morriam eram de tuberculose, né? Mas essas formas mais complicadas, ou mesmo a TB intestinal, assim, se você hoje em dia, ou alguém imunodeprimido, sim, né, na época do HIV agudo, matou muita gente, tuberculose adaptativa, mas também quimioterápico, tratamento, né, imunossupressor, etc e tal. Mas de qualquer jeito, uma pericardite tuberculosa hoje em dia seria raro, né? Muito. Difícil. Eu já. De exceção, né? De exceção. Eu já vi, já tive essa surpresa de ver um paciente que vi clinicamente uma pericardite constritiva por tuberculose, um jovem, e que tinha esse pericárdio, ele estava em tamponamento, enfim. E a gente conseguiu mandar para análise e realmente mostrou, ele melhorou com o tratamento para tuberculose, e foi um caso interessante de acompanhar, ele ficou muito bem. Mas voltando para o eco, assim, quando a gente suspeita, a gente tem algumas análises funcionais, que aí não é só visual, é funcional com Doppler e tudo mais, de fluxo, que você consegue ver que esse ventrículo direito, como ele tem uma carapaça para aqui que não deixa ele expandir, ele expande para dentro do ventrículo esquerdo, digamos assim. Então ele impede a entrada de sangue também do ventrículo esquerdo, porque aí o sangue que vem das pulmonares, das veias pulmonares, não consegue entrar, porque o ventrículo esquerdo está quase que colabado por conta do ventrículo direito que está tentando se expandir. Então é um sinal clássico para a gente do eco, mas para isso você precisa suspeitar e ir lá procurar. É por isso que falam que muitas pericardites constritivas acabam deixando de passar, porque a gente não pensa nela. Tem aquela máxima na medicina, né? Só vai saber o que procura, só vai encontrar o que procura quem sabe do que está falando, né? Se não é do que está procurando, senão você não vai te adiantar nada, nenhuma avaliação. Então assim, não é tão evidente,
Mas se há alguma suspeita, tem sim sinais clássicos que a gente consegue perceber que é pericardite constritiva. E assim, agora uma pergunta bem para cardiologista mesmo, né? A suspeita é que ele tivesse sentido eventualmente um corpo pulmonar, né? E uma hipertensão pulmonar. Faz sentido uma tuberculose causar um quadro de corpo pulmonar só pela tuberculose? Faz, mas aí seria, porque assim, o corpo pulmonar, ele pode acontecer, no caso da tuberculose, por exemplo, um pulmão que já está muito fibrosado, a ponto de fazer com que essas artérias já fiquem muito constritas e aumentem a pressão na artéria pulmonar. E aí, consequentemente, uma sobrecarga nas câmaras direitas, ventrículo direito e átrio direito. Só que aí é muito mais comum em doenças crônicas, em fibrose pulmonar, em DPOC, porque você já tem um coração tão fibrosado que essa vasculatura também fica dificultada. E aí isso causa uma sobrecarga para tudo que vai chegar no pulmão, que é o sangue que provém das câmaras direitas. Então, para isso, o pulmão dele precisaria estar muito prejudicado, se fosse só por isso. E é o que eles não viram, né? Porque eles disseram que o pulmão estava até relativamente preservado, né? Exatamente. Existe um sentido da tuberculose fazer isso, fazer um corpo pulmonar e aí fazer uma sobrecarga de câmaras direitas, mas isso se esse pulmão estiver muito fibrosado, muito prejudicado a ponto de, né, enfim, de danificar a vascularização, né, das artérias pulmonares, e aí fazer uma pressão sobre as câmaras direitas, que é o corpo pulmonar, né? É toda sobrecarga no coração direito, ou seja, nas câmaras direitas, proveniente de uma pressão elevada do pulmão, da artéria pulmonar e, consequentemente, das arteríolas pulmonares. Mas hoje em dia ele teria um diagnóstico, né? Com Acho certeza. que essas são as coisas Com certeza. mais importantes, né? Mas, de qualquer jeito, assim, é como eu sempre digo, né, em diversos outros episódios, nós não vamos ter as respostas, né? Mas é irresistível ficar imaginando, Especulando o que poderia ser, etc e tal. Mas assim, é curioso, porque quando você vê, existe uma relativa riqueza de detalhes médicos como a medicina que se tinha na época. E no caso de Chopin, é um pouco faltante mesmo, né? Ele tinha lá a hemoptise, tinha lá o linfonodo, etc e tal, mas assim, outras coisas que não são ditas que ele tinha. Por exemplo, você perguntou hepatomegalia, que é um clássico da insuficiência do coração direito. Não se tinha descrito isso, enquanto em outras pessoas já se sabia, já se descrevia esse tipo de Não é difícil, né? Não é uma análise difícil. É só olhar um fígado e ver que ele está aumentado. Exatamente, né? Mas tá bom, Vanessa, muito obrigado pelas suas contribuições aqui, sempre fantásticas aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Uma das obras mais famosas de Chopin é sua fantasia, improviso. Quando se fala fantasia, dá-se, digamos assim, um aspecto de muita liberdade para o compositor. E improviso significa algo que, como se ele estivesse improvisando na hora. Então pega-se, vamos supor, uma tonalidade, um acorde e faz-se um arpejo. Tá legal. Agora preste atenção nesse pequeno trecho que eu vou tocar devagarzinho. Certo? Porque esta peça tem uma curiosidade, ela é Opus 66 póstumo. Que coisa estranha, né? Quando se fala póstumo não tem um número, mas de vez em quando acontece, porque soube-se quando ele compôs, o ano, etc e tal. Então fica uma situação meio estranha, daquelas que os clínicos diriam o seguinte: é raro, mas de vez em quando pode acontecer. Enfim, Chopin não quis publicar esta peça em vida. E qual seria o motivo? É sempre difícil, mas uma das hipóteses é que ela se parecia muito com uma outra grande obra de Beethoven, a sua Sonata ao Luar, que tem o seu último movimento na mesma tonalidade, que é no caso o Dó sustenido maior. Então este mesmo tema que Chopin começou como um arpejo de 3 em 3, Beethoven começou como uma escala.
certo? Agora, existem obviamente outras semelhanças. Ambas contêm uma escala cromática, aquela que toca uma nota em seguidinha da outra, começando e terminando numa nota Sol, que é a dominante da tonalidade. No caso de Chopin, é aqui, ó. Certo? Enquanto em Beethoven é aqui. Sol. E a escala é ascendente agora. E aí ele tem a cadência. Preste atenção nas notas da cadência. Já ouviram isso antes? Lógico, Beethoven dá o final da sua obra. Agora, no caso de Chopin, então a cadência... Olha aqui, lembra daquele trecho que eu falei de Chopin? Certo? O que eu estou querendo dizer? Isso aqui são apenas aparências e não evidências, mas estas são semelhanças que podem ter feito com que Chopin se sentisse um pouco constrangido de ter publicado, quase 30 anos depois, uma obra com tantas similaridades com uma obra que já se tornou rapidamente um clássico de Beethoven, a sua sonata, que aliás também chamava sonata quase uma fantasia, mais uma semelhança. Agora, uma curiosidade é que esta é a obra mais célebre entre tantas outras obras que devemos a honra de ouvi-las graças à desobediência da irmã de Chopin, aquela mesma que levou o coração para a Polônia. Ela desobedeceu. Chopin falou assim: taca fogo e tudo, eu não quero nada, todas as minhas partituras interminadas, põe na fogueira. Graças a Deus ela não fez. Mas tudo isso é para dizer o seguinte: eu falei que era Opus 66 póstuma. O que quer dizer uma obra póstuma? Póstuma significa que ela foi publicada depois da morte do Chopin, mas o que significa etimologicamente a palavra póstuma? Muitas vezes as pessoas confundem achando que póstuma na verdade significa post-mortem. Não é bem assim. Póstuma vem de post-humus, ou seja, depois que o corpo já virou o humus. Humus tem o significado de terra fértil, terra úmida, assim como costuma-se dizer que do homem veio ao barro retornará, ou à terra, ou ao pó retornará, tanto faz. Isso está lá no Gênesis, mas também estão em outros escritos até mais antigos do que a própria Bíblia, como em mitos sumérios, etc e tal. Quando eu falo mais antigos que a própria Bíblia, significa do que a escrita da Bíblia, porque teoricamente ela começa no início do universo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que naquilo que é a manobra mais ecológica da natureza, todos os nossos corpos virarão fertilizantes, serão comidos por vermes. Como teria dito Machado de Assis das suas memórias póstumas de Brás Cubas, ao dedicar a obra ao primeiro verme que irá se alimentar das suas carnes. Na verdade, o próprio termo cadáver também tem uma origem etimológica um pouco estranha, porque alguns consideravam que cadáver teria vindo de cadaver, ou a carne que será comida pelos vermes, enquanto na verdade a origem é mais simples. Cadáver vem da mesma raiz latina do verbo cadere, que significa cair, que deu origem, por exemplo, na música, a palavra cadência e também a estrela cadente, etc e tal. Ou seja, o cadáver nada mais é do que um corpo que cai. Aliás, poucas coisas são mais assustadoras do que um cadáver em pé. Mas aí vem uma outra questão. Quando se fala na medicina em autópsia, aliás, um nome etimologicamente também não está muito correto. Autópsia vem de autós, auto, e ópsis, óptica, de olhar. Seria como se fosse olhar para nós mesmos, apenas metaforicamente, que depois de morrer você vai se olhar. Por isso que o termo mais corretíssimo seria necrópsia. Mas a autópsia é chamada na medicina de exame post-mortem, esta sim post-mortem, ou seja, existe basicamente uma questão temporal. Quando você vai fazer uma análise post-mortem, imagine-se um cadáver, como nós chamamos, fresco. Ou seja, ele apenas começou a ser digerido pelas próprias lisossomas, mas não ainda pelos vermes. Porque depois que o corpo já virou o humus, não há muito o que se analisar, convenhamos, a não ser lá dente, alguns ossos e etc e tal. Então quando você fala que uma obra seria póstuma, de maneira geral, a rigor, ela deveria ter sido
publicada alguns meses, pelo menos, depois da morte do compositor. O que ocorreu no caso da Fantasia Improvisa, que foi, na verdade, publicado mais ou menos uns 6 anos depois da morte de Chopin. Então seria realmente uma obra póstuma. Seria realmente? Não falamos ainda há pouco que o corpo em decomposição de Chopin teve uma parte realmente poupada deste processo? Chopin era um homem pequeno, 1,60 de altura, e o seu coração, por mais que ele tivesse uma cardiomegalia, seria um coração ainda assim, uma fração muito pequena do seu corpo. Então poderia-se dizer que esta obra seria, digamos assim, 99,5% póstuma, post-humus, e talvez 0,5% post-mortem, de acordo com o coração de Chopin, ainda conservado hoje em dia em parafina e não mais no conhaque da época napoleônica. Vocês já tinham pensado nisso?